pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Hoje tenho o prazer de receber um convidado muito especial. Com uma vasta experiência no mercado jurídico, ele atuou no setor de compliance, governança corporativa e proteção de dados para a Ingram Micro. Atualmente é empresário no seu escritório de advocacia e hoje está aqui comigo no Tem Podcast. E ele é Guilherme Fleury. Olá, doutor. Tudo Olá, bem? boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem. Muito tá prazer bom. ter aqui comigo. Prazer E meu. vamos conversar falando um pouquinho já da sua trajetória. Sim. Conta para mim, quando a gente pensa em advocacia, direito, é uma vasta área, né? Tenho muitos amigos advogados. Como foi chegar até aqui e como você escolheu essa área específica? Bom, minha trajetória profissional começou há 17 anos, com a minha formação no curso de Direito. Comecei em grandes construtoras como MRV, Cyrela, Gafisa e outras. Depois de uns 10 anos nesse mesmo segmento, eu fui fazer um curso no exterior, e voltado muito para tecnologia, e voltei sendo convidado pela Ingram Micro para integrar primeiro o compliance da empresa, depois governança corporativa e o jurídico. E lá fiquei por quase 7 anos. E como foi para você, pensando aí, né, sendo head jurídico numa grande empresa, cuidar dessa parte compliance, cuidar dessa questão de proteção de dados? Qual a importância desse departamento numa corporação multinacional e numa empresa de tecnologia, né? Qual a responsabilidade do direito nisso tudo? Bom, falando do departamento de compliance, é bastante importante que as empresas tenham esse departamento, porque sem elas a gente não consegue garantir de que as regras internas da empresa sejam cumpridas e as leis do país ou de outros países, né, no caso das leis americanas, leis europeias, principalmente de proteção de dados, que elas sejam cumpridas. Pensando na parte do departamento jurídico da empresa em si, a parte legal e não compliance e governança, é bastante importante que a gente tenha o conhecimento das leis para que o negócio seja direcionado para o que o país e as leis te obrigam e te permitem que você faça, né? O que não te é proibido é permitido e aí você atuar dentro daquela legalidade. É super importante que os negócios eles sejam drivados dentro vou chamar daquele corredor de leis, né? Leis, princípios e etc. E aí você combina um pouco da lei do país onde você está, falando especificamente do Brasil, Sim. assim como você pensa nas regras de empresas multinacionais. Então, é fazer essa junção que esses dois universos se completem e se façam cumprir, correto? Perfeito. Estaria nesse pilar. E quando você analisa essa tua trajetória numa multinacional, qual foi a experiência que você adquiriu numa grande empresa como essa, pensando aí na área jurídica? Olha, hoje, entendendo que a tecnologia está em todas as frentes, eu acho que o aprendizado que eu trago dessa trajetória, principalmente dentro da Ingram Micro, são as várias tecnologias que a gente conhece dentro dessas empresas e que a gente traz a favor do mundo jurídico. Seja sistemas como um ClickSign da vida, um DocuSign, etc. Armazenagem em nuvem, que é super importante para o advogado. A hora que você vai fazer uma reunião com um cliente hoje, adiantando um pouco aí, falando do escritório, é super importante que a gente tenha aí um Zoom, Teams, o Meet para fazer essas reuniões com os clientes. Hoje em dia, e pós-pandemia, tudo se tornou online. Então, isso facilitou muito para mim de aprendizado nessa área. E falar de compliance, né, é super importante. O tratamento com órgãos públicos, como fazer o seu negócio parecer dentro da lei, não só ser, né? A gente fala muito não em basta ser honesto, tem que parecer então, honesto. Tudo isso essa parte de compliance me ensinou muito como pessoa, principalmente, e como empresário profissional agora. Bom, ele tocou aqui no assunto, a gente está falando no Tem Podcast, a gente está falando de tecnologia, então estamos usando tecnologia aqui no jurídico. A gente está falando de empreendedorismo e ele vai falar um pouco dessa trajetória. Depois de tanto tempo atuando em grandes corporações, você agora está um empreendedor, Isso. né?
como tem sido essa experiência e como você tem usado a tecnologia. Você já deu alguns exemplos, né? Sim. A gente pós-pandemia Uhum. parou, ficou 2 anos muitas vezes sem poder se conectar, sem poder conversar. Ferramentas, Zoom, Teams e outras ferramentas fez com que as pessoas se conectassem. Continuamos utilizando isso, né? Eu que estou na área de tecnologia, muitos clientes falam, Silvia, não precisa vir aqui, vamos fazer um Zoom. Então, Isso. a gente percebeu que essa mudança pós-pandemia, ela veio para ficar. Mas como tem sido para você esse universo empreendedor e quais têm sido as dificuldades e quais têm sido as coisas boas aí da vida do ser empreendedor? É. Ô, Silvia, quando a gente começou, eu falo a gente porque eu vou contar um pouco, mas teve uma participação de algumas pessoas aí nesse sonho, né? Acho que todo negócio tem que partir de um sonho. E quando eu atuava na empresa, eu atuava contratando os melhores escritórios de advocacia. Eu poderia falar de uma infinidade de nomes bons aqui, grandes escritórios. E a gente era atendido com tapete vermelho, com bons profissionais, tecnicamente muito bons, os melhores do Brasil. A hora que a gente falava com amigos, parentes e pessoas conhecidas e falava, não, contratei um advogado, aí já era um pouco diferente, porque aí ele reclamava que não tinha retorno, que, enfim, que os prazos eram super demorados, que a técnica não era tão boa e tudo mais. Então, eu quis trazer, o meu sonho era trazer todo aquele tapete vermelho que era estendido para a empresa, para uma grande multinacional, para o cliente pessoa física. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, vamos trazer para a pessoa física, mas tem ainda pessoas físicas menos favorecidas. Então, minha ideia foi cuidar das pessoas físicas, mas principalmente daquelas menos favorecidas. Tá? Que aquela que vai no hospital é mal atendido, aquela que vai no comércio é mal atendido e tudo mais. Então, esse foi o objetivo do escritório, atender bem essas pessoas com esse tapete vermelho. Tá? E quando você pensa nisso, a gente tem uma visão de que o nosso jurídico, o nosso sistema jurídico no Brasil ele é muito lento. E que muitas vezes ele é muito custoso e eu acabo, na pessoa física, eu vou processar. Eu fui mal atendida no supermercado Uhum. XPTO ou na farmácia X e, não vou processar porque isso Vai demorar. custa, vai demorar e não vai resultar em nada, então a gente acaba muitas vezes não reclamando. Como você vê esse comportamento? E quando eu analiso, né, alguns amigos que moram nos Estados Unidos falam, não, aqui o cara não fez o manual corretamente, a gente processa. A gente não tem esse costume. Como você vê a população, o brasileiro, mudando com relação a isso? Uhum. Você entende que a tecnologia pode melhorar, evoluir os nossos processos jurídicos no Brasil? E quem está nos escutando, assistindo, ouvindo, não, você busque seus direitos. Como você analisa esse contexto todo aí? São várias coisas numa É, mesma pergunta. é, Então, temos eu, tempo para conversar. não, tranquilo. Quando a gente pensou no nosso negócio, primeiro eu queria levar isso para o Brasil inteiro, né? Então, falando de tecnologias aí, eu acho que isso facilitou bastante. Então, nosso escritório hoje ele atende o Brasil inteiro. Esse é o nosso objetivo. Em princípio, a gente falou, vamos colocar uma sede física. A gente falou, isso é tão arcaico perto de toda a tecnologia que a gente tem. E aí a gente usou a tecnologia para isso. E aí, falando de tecnologia, hoje o judiciário nacional aqui no Brasil, ele está totalmente online, né? Totalmente digitalizado. Então, você tem uma praticidade e uma facilidade para fazer o processo andar mais rápido. O que acontece é o seguinte, a hora que a gente fala de prazos longos, curtos, isso depende muito também do profissional. E é por isso que eu falo que, no caso de uma grande multinacional, os escritórios eles são super diligentes. Eles respondem no prazo mais rápido possível e etc., porque eles sabem a dor que está do outro lado. Quando a gente traz isso para a pessoa física, é diferente. Os advogados eles precisam ter vários processos para talvez serem eficientes financeiramente, Sim. mas ao mesmo tempo isso leva a um maior prazo para o cliente, o que acaba sendo um grande problema. Então, assim, em resumo, o que eu entendo grande parte disso que a gente reclama do judiciário é a reclamação para os advogados.
tá? Porque o advogado tem 15 dias para responder e eles E ele respondem deixa no 15º último dia. dia. No último dia. A gente tem até uma frase, né? O prazo fatal, né? O prazo fatal. O prazo começou no dia 1. Se você obedecer no dia 1, 2 ou 3, você ganha lá 15 dias lá na frente. Então, assim, os meus processos de 1 ano e meio para cá, quando a gente montou o escritório, eles têm sido... todo mundo fala assim, o processo leva 10 anos. Meus processos têm demorado 1 ano e meio. Tá? Então, já comecei a ter retorno daquele primeiro processo que eu entrei há 1 ano e meio atrás. Eu já estou tendo o retorno bastante rápido. Então, discordo um pouco desse que o processo é lento e que não tem bons resultados. Falando dos Estados Unidos, até que você falou, eu acho que as pessoas, um americano em si e outras nacionalidades, eles são mais organizados. Aqui você vai perguntar, tudo bem, mas você tem a prova? Não, não peguei porque eu não peguei a nota fiscal, porque eu não... Então, assim, desde que você seja organizado, eu acho que se você tem mais facilidade em ganhar a sua causa, em ter o seu direito resolvido. Então, essa é minha... É uma questão de conscientização, talvez. Eu acho que muito de conscientização. A gente... É que você falou de nota fiscal, né? Isso. Vou dar um exemplo. Isso. Nota fiscal eletrônica. Ninguém pega, não, né? Não preciso. Isso. Não precisa. Lá nos Estados Unidos, você pega uma nota fiscal lá da Ele salada... nem te pergunta, né? Ele já te dá a nota. Isso. Você comprou um produto lá, uma salada, e aí você passou mal com a salada. Você tem comprovante, você tem como se proteger. Aqui a gente é muito desorganizado com isso. Eu falava muito quando eu estava trabalhando para as empresas que eu trabalhei, que eu falo, a empresa que ganha o processo trabalhista, porque todo mundo tem aquela máxima, né? Processo trabalhista todo mundo perde, não sei o quê, porque a empresa sempre perde. Tal. Sempre culpada. Sempre culpada e tal. Não, a empresa desorganizada é sempre culpada, porque ela não vai ter como comprovar controle de ponto, ela não vai ter como comprovar que o profissional não fez hora extra, etc, etc. Podia ficar um dia só falando de trabalhista. Isso. Então, é isso. Lá eles são mais organizados do que a gente aqui. E aí entra muito naquilo que a gente fala de tecnologia, porque a tecnologia veio para isso, para nos organizar. Né? Na hora que você pega um sistema de organização de documentos, um sistema de plataforma de atuação colaborativa e tudo mais, isso tudo veio a nosso favor. E que o brasileiro, assim, eu não sei se porque também eu estou muito influenciado pela empresa de tecnologia, pelo mundo da tecnologia, trabalhando só com as melhores multinacionais de tecnologia, então talvez eu esteja vendo isso mais de perto. Mas assim, eu acho que o Brasil está entrando nesse aspecto um pouco mais organizado, sabe? E entendendo, né? Buscando realmente entender com certeza. A contrapartida, né? Você falou do 15 dias de prazo, eu lembro quando a gente estudava, não tem? Eu lembro que uma vez, ficando em recuperação, você tinha 10 para tirar, a média era 7 e eu tirava 6, né? Um exemplo. E aí eu falei para minha mãe, não, mas eu fiquei por causa de 1 ponto. Ela falou, não você ficou por causa de 4. Sim. Você tinha que tirar 10. Você tirou 6, né? Então, eu acho que a gente... Não foi 1 ponto que te tirou, né? Essa é a diferença muito para o americano. O americano, ele está brigando pelos 10. Lá, o foco dele são os 10. E a gente não, a gente briga tem que ser o melhor. Aqui a gente está pela média e lá tem que ser o melhor. É isso. E quando você vê esse avanço tecnológico acontecendo, você mesmo disse, está muito próximo disso, esteve muito próximo dessas empresas, a gente entra num outro tema aqui importante para quando fala de tecnologia, que é a segurança. Sim. Segurança digital. Perfeito. E como você enxerga este avanço tecnológico, né, onde nós estamos todos conectados, onde o nosso celular, a gente acorda, em vez de pegar o óculos primeiro, a gente pega o celular e fala, nossa, não enxergo, então vou pegar o celular. Mas a gente está pensando nisso o tempo todo e, ao mesmo tempo, esquecendo que a nossa vida está aqui e os hackers trabalhando 24/7. Isso. Como você vê isso? Porque são 2 pontos importantes. Quanto mais tecnologia, mais ataques vão surgir. O que você pode falar desse tema pensando juridicamente? Olha, é super complicado, né? Porque os hackers eles estão 10 anos na frente da gente, né? Mas, assim... Triste. Triste. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que se preocupar com o que a gente pode fazer. Então, a gente vai lá, coloca uma senha qualquer no 1, 2, 3, 4,
eu fico pensando sempre na cabeça do juiz, né? Porque é lá que eu vou me respaldar. Então, você coloca uma senha 1, 2, 3, 4, o juiz fala, tudo bem, mas essa senha todo mundo tem, todo mundo saberia. Então, não foi o problema do hacker, o problema foi você. Você deu o celular, emprestou o celular para um amigo numa festa lá. Não tem segredo. Então, assim, o que você puder fazer para garantir que lá na frente você vai estar respaldado, não, você colocou a melhor senha, você tinha a verificação dupla de todos os seus aplicativos, dupla autenticação e tudo mais. Se você não fizer o mínimo, a justiça não vai te resguardar. Tá? Então, esse é o principal ponto. Faça a sua parte. E aí sim a justiça vai poder fazer a dela. Tirando isso, não tem como se proteger. Bom, gente, a gente tem falado muito sobre isso, sobre senha, sobre... A gente conversou num outro episódio aqui justamente isso. Não, na dúvida, não confie em ninguém, né? Porque você não vai dar a sua senha do banco, você vai ligar para mim e falar, Silvia, você me dá a senha da sua conta? Eu vou falar, não, né? Claro que não. Isso. Então, por que você vai me dar o seu celular e dar com a senha aberta? Seria a mesma coisa, porque o meu banco está ali no meu telefone. Tem tudo então, hoje. Quer dizer, como é que eu não te dou a senha, em contrapartida, te dou meu celular para você utilizar? E, ultimamente, né, pensando nessa questão também de redes sociais, o mercado corporativo também enfrenta essa questão. A gente até vai entrar aqui daqui a pouco mais para frente sobre isso, mas e como você vê, vindo também dessa área corporativa, as empresas, a gente entra em privacidade, a gente entra em LGPD, a gente entra em tantos outros temas jurídicos aqui para a gente conversar, mas como você tem visto as empresas, as responsáveis, muitas vezes, por essas demandas de novos produtos e soluções, ligados e preocupados com essa questão jurídica, porque eu estou passando meus dados para você. Sim. Né? Tem o lado da empresa, que está recebendo os meus dados, e depois tem o lado Silvia, que também está compartilhando os dados com todo mundo. Como é isso no meio legal aí para a gente dar as dicas, já que a gente falou? Não compartilhe senha, pessoal. Então, como é que você vê isso? Eu acho, assim, eu sou super a favor do nosso país, mas eu acho que a gente está um pouco engatinhando aí nessa questão de LGPD. A hora que a gente pega essa lei, a principal lei de LGPD veio da Europa, né? Então, a Europa e Estados Unidos estão 1000 anos à frente aí. Mas, aqui no Brasil, a gente tem visto decisões super importantes que, por exemplo, a gente pega uma rede de farmácias aí que você vai lá comprar um AS para o seu filho, eles pedem seu CPF. E aí eles organizam esses dados de uma tal forma que eles podem vender para a construtora. Quando a pessoa vai comprar um teste de gravidez, ela sabe que a família vai crescer, automaticamente ela tem que comprar um apartamento. Então, ela dá esses dados para essa construtora. E assim vai, um monte de coisa. A gente acha que a gente está recebendo desconto. Não é um desconto. Eles estão nos pagando por por esses dados nossos. Então, e aí, assim, eu volto a falar, a gente precisa se precaver. Essa semana passada, retrasada, saiu uma decisão que aqui no Brasil a empresa só é responsável caso comprove-se o dano causado ao consumidor. Então, vazou seu dado, Silvia. Você foi prejudicada por isso, a empresa é responsável. Agora, nada aconteceu, você não tem dano moral para você. Então, de novo, você precisa se preocupar com o que você está fazendo com o seu CPF. Né? Então, na verdade, está quase uma responsabilidade para eu... volta para mim. Porque se eu não quero compartilhar o meu CPF, eu vou falar para a farmácia. Não, obrigado. Desculpa, não vou passar meu CPF. Isso. Não posso te vender. Ok, eu vou em outra farmácia, não tem problema. Isso. Eles podem vender e eles são obrigados a vender. Aí a lei te protege. Então, ela protege que você entre no site sem ter que se cadastrar. Então, você vai lá no opt-out de qualquer site. Então, qualquer site hoje que você entra e fala, vou pegar a informação sua, você quer? Não quero, obrigado. E continua no site. Tem algumas funcionalidades, talvez você não consiga acessar, mas, no geral, para você ter uma melhor experiência até nesse site, você tem que colocar lá as suas informações. Você coloca se você quiser. Então, assim, tem gente que não liga. Eu, por exemplo, não ligo. A farmácia pode pegar meu CPF e entregar para quem quiser. Eu não tenho nada para esconder e não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas, se você tem que se precaver. Ponto.
a justiça não vai te... E como eu, como pessoa física, sei disso? Para quem está nos acompanhando aqui. Porque eu vou lá, vou usar o seu exemplo. Eu dei meu CPF, comprei meu remédio, daqui a pouco eu fiz o teste de gravidez, e me aparece a construtora. Eu vou falar, mas como é que eu vou ligar Sim. que foi a farmácia lá? Como eu acho chego que nisso? aí é um bom ponto, que acho que a gente chega na responsabilidade das empresas, que é de informar o que eles estão fazendo com os seus dados. E aí é uma situação super complicada, porque como é que a farmácia vai a hora que você está comprando tal um AS, como é que ela vai te informar que seus dados vão ser usados para a construtora ou para qualquer A outra? gente deu exemplo aqui da construtora. Isso. Então, assim, é super complicado, mas em algum lugar do site deles, eles têm que dar essa informação. Tá? E aí você tem a obrigação de voltar para casa, ler aquele monte de letra pequenininha. É muito interessante, né? A gente fala alguma coisa, estamos falando aqui alguma coisa de construtora, que se você chegar na sua casa, seu Instagram vai te mostrar um monte de imóvel para comprar. Então, assim, a gente sabe que o Instagram e todas as outras redes sociais, elas escutam o que a gente está falando ou digitando. E aí, assim, vai de você, se você quiser ler as letrinhas mínimas lá, gigantesca, você vai perder uns 3 dias e vai conseguir ler. Mas está lá a informação. A informação tem para Se você. você aceitou Se você aceitou. e não leu, Isso. aí, Então, gente, o mundo Black jurídico... Mirror, hein? Não tem? Sim. Cuidado. Então, assim, prestem atenção. E aí tem outro detalhe, né, doutor? Porque a gente está falando aqui de mídias, é que a gente está aqui com todos os telefones em off. Mas, geralmente, eu estou em reunião, a Siri aparece, né? Ela fala, oi, tudo bem? Não entendi a sua mensagem. Você fala, mas eu nem te chamei na conversa. A gente fica super constrangido ainda, parece que alguém está escutando nossa conversa. Então, e aí você fala, caramba, mas eu nem chamei, nem falei, oi, Siri, entendeu? Ela está participando. Isso. Então, pessoal, muito cuidado. E você, a gente vai entrar aqui, falou de mídias, Instagram, Facebook, você se especializou nisso, né? Em mídias sociais. Até oferece uma consultoria, até quero agradecer. O doutor Fleury me ajudou. Para quem não sabe, eu estive fora do LinkedIn, fiquei quase 20 dias e cheguei até ele, e ele me ajudou aí nesse processo. Eram muitos seguidores e a gente conseguiu retomar a minha conta. Então, quais são para as pessoas que têm, né? Porque é difícil hoje você falar, não tenho nenhuma mídia. Que seja Facebook, ou que seja LinkedIn, que seja Instagram, TikTok, não sei. Mas sempre você está em alguma dessas mídias. Quais são os erros, vamos assim dizer, nem sei se a palavra correta é erro, mas quais são os erros mais comuns que nós, pessoas físicas, CPF, cometemos nas redes e que você fala, caramba, isso não, para ajudar aí quem está nos acompanhando. Eu sempre falo, caio no mesmo ponto, que a gente tem que ler o que aquela rede social permite e o que não permite, né? Então, seja por princípio da rede social, você não vai postar a sua família e seu dia a dia no LinkedIn, né? Então, começa por aí. O segundo ponto tem lá, tem rede social que não aceita nudez, a pessoa vai lá e coloca nudez, ela vai ser banida, né? Tem rede social que aceita uma coisa e não aceita outra, e assim vai, e para cada uma delas tem as suas diretrizes que a gente não sabe o todo, mas que está lá, caso você queira ler as letrinhas pequenas, estão lá as informações. Mas o que acontece muito com essas redes sociais, elas têm lá os famosos robôs, né? Então, elas têm 1 bilhão de pessoas cadastradas lá, ela não consegue ver o que cada um digita lá, o que cada um posta. Se aquela foto tem nudez ou não tem nudez. Às vezes é uma roupa colada no corpo, o computador, o robô lá, ele vai entender que aquilo lá é uma nudez. E aí vai te banir da rede social. Bom, nesse momento é que eu entro. Porque o teu escritório tem uma vertical especializada nisso. São as pessoas que são banidas e não sabem por que foram banidas. Porque se você liga lá qualquer das redes sociais, não vou nem citar nome porque são todas iguais nesse aspecto. Tem um robô que olhou por alguma palavra, às vezes você fala... imagina só que no robô tem lá, olha, a pessoa que falar crime, criança e não sei, e pais junto, ele bloqueia.
Então, na hora que você vai ver, a pessoa não estava falando de crime, estava falando de crime cibernético, tem que tomar cuidado com seus filhos, porque seus pais podem ficar preocupados. Pegou três palavras em contextos... Num contexto fora daquilo que é de crime contra uma criança ou etc. Uhum. Então, nesse momento, vai lá, a rede te bloqueia. E aí você tenta acesso. Então, o robô ele consegue bloquear 1000 contas. E essas redes sociais elas só conseguem atender 2 daquelas 1000. E aí as outras 998 contas ficam bloqueadas e sem ter para quem reclamar. Tenta achar o telefone de qualquer uma delas e tal. Gente, então, não consegue porque eu não consegui. Eu falei, caramba, não sei nem por onde começar aqui o negócio. Então, assim, aí que a gente entra, e seja por uma notificação extrajudicial, por um contato de alguma pessoa que a gente tenha lá dentro e que nos dê suporte, ou, no final das contas, um processo judicial e que eu acho, ao meu ver, eu entendo que as pessoas têm o direito de recorrer à justiça para terem suas contas de volta. Não foi o seu caso, porque no seu caso, com uma notificação extrajudicial, a gente conseguiu resolver. Mas tem casos diversos aí que eu tenho no escritório e que as pessoas não conseguem resolver e que judicialmente o juiz ordena o desbloqueio imediato, por liminar. Então, assim, 48 horas sua conta está desbloqueada. E aí você está falando de novo, ir lá buscar os seus direitos, Sim. ir lá, né? Tem todo um trabalho. E aí, quando você entra em alguns casos específicos que a pessoa é um influencer e vive da rede, daquilo. né? Porque muitos negócios estão nascendo baseado nas redes sociais, Sim. né? Pessoas que começam a vender usando disso. A gente tem falado de muitas empresas que nasceram já nesse modelo digital, pós-pandemia. Então, quer dizer, a rede não é só uma postagem de... Não, é o seu trabalho, é o seu negócio, né? E você fica 40... É aquilo que a gente fala de... Quando fala de segurança da informação, você fala, vou fazer replicação dos meus dados, porque eu não posso parar. Uhum. Né? Eu, como empresa, pessoa física, não posso parar. Então, a hora que parou a minha rede social, eu parei de trabalhar. Parou de trabalhar. Parou de trabalhar. Isso, então, trancou sua empresa. Não é ficar postando no final de semana. Não, eu estou vendendo meu produto, o que eu resolvi fazer. Então, eu acho que é importante a gente entender, é claro, leiam as letras para saber que vocês também não estão postando nada que não deveria, mas que busquem seus direitos para poder ter isso de volta. E isso também acontece em WhatsApp, por exemplo? Acontece, bom, o WhatsApp tem muito questão de fraude, né? Então, que a gente não está nem sabendo e alguém está atuando no seu WhatsApp, acontece o bloqueio da sua rede, mas acontece bastante. Às vezes, de novo, por coisas que você posta, por maldade de alguém foi lá e te denunciou de alguma coisa que não gostou do que você falou, qualquer coisa, mas acontece bastante também. Em todas as redes, hoje em dia, ninguém está livre. Nossa. Gente, eu falei, Skynet. Silvia, é bastante importante falar que, assim, hoje em dia, se você vai num laboratório fazer um exame de uma análise clínica lá e você não gosta daquele serviço, você troca, você vai em outro laboratório. A gente tem 200. Tem os melhores, outros piores. Quando a gente fala de rede social, ele é quase um órgão governamental. Então, ele te bloqueia, ele tranca a sua empresa, como a gente estava falando, e você não tem para quem reclamar. É por isso que, hoje em dia, elas são tão importantes e o judiciário está tão em cima delas. Porque elas, no final, elas te promovem, elas te permitem trabalhar e, de repente, não é o governo que está falando que você não pode trabalhar, não é uma lei que você dizendo que você não pode trabalhar. É uma empresa, é alguém que está falando que você não pode mais trabalhar. Então, a gente tem que, tem que ir atrás dos direitos, sim, porque eles não são a junta comercial. Eles são uma empresa que atuam como uma junta comercial e que tem representação aqui no Brasil. Isso, que você pode acionar eles juridicamente, certo? Sim. Eles dizem que não, mas a gente sabe que sim. Pessoal, pode. Então, prestem atenção. E quando você tá falando dessas redes, por exemplo, as pessoas acabam, como fala, pensando nisso... profissionalmente, né? Você falou, não vou postar algumas coisas de repente no LinkedIn, porque é uma rede mais corporativa. Eu posto algumas viagens no Instagram, né? Isso. Cada um faz aí os seus stories e tal. Mas qual é a recomendação para você que a pessoa que está usando uma rede social quer usar ela profissionalmente? Alguma recomendação? Não tinha quando você ia fazer entrevista de emprego? Olha, você vai, né, mais bonitinho, né? Não vai de calça jeans rasgada,
A mesma coisa numa rede, né? Porque, de novo, estamos saindo do físico, estamos indo para o virtual. Sim. O Tem Podcast está falando muito disso. Eu saio da preocupação física de um roubo para um ataque virtual, roubar meus dados. A mesma coisa É aqui. isso. Como é quando a gente usa essa rede profissional e como eu posso ter o melhor resultado dessa rede no meu dia a dia? Olha, eu acho que o principal ponto aqui é segurança, se preocupar muito com a segurança, né? Então, o se portar, não aquilo que as pessoas te veem, mas o que tem por trás, né? Então, acho que esse é o principal ponto, ficar atento a isso. A segunda situação, eu acho que a gente enxerga a rede social como algo que é intangível, né? E, na verdade, pensa nela como a sua loja. Você tem que tratar bem, você tem que ir bem vestido, você tem que falar um português direito, escrever um português direito, a não ser que seja uma coisa para diversão, para você mostrar seu final de semana. Agora, se não for, entendo que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar em não denegrir a imagem alheia, a sua própria imagem, mas das pessoas que você está falando. Tem um monte de crime aí, crimes contra a honra, por exemplo, que você faz, falei mal do fulano lá na rede social. Assim, não, mas eu estava falando em favor do meu negócio. Não, isso, assim, primeiro que é antiético, segundo que é crime, e terceiro que, assim, quando você... Exposição Desnecessária, desnecessária. isso. Quando a gente brincava muito na empresa, quando o Chico fala do Francisco, você sabe mais de Chico do que do Francisco. É E verdade. é mais ou menos isso. Só mudou aonde você está falando. Isso, mas Né? tem que encarar como uma empresa, E, como e, loja e eu digo física. que é o pior, né? Porque quando você fala, você pode esquecer. Isso, Quando lá você não. escreve, É muito pior. Você tem toda a razão. nossa. Então, É. assim, eu digo que hoje em dia, a gente, de novo, usando das mídias, a gente falava aqui nos bastidores, né? Eu sou de uma geração que não tinha isso. Então, hoje você tem que cuidar com o que você fala, você tem que cuidar com a responsabilidade do que você tá levando de Uhum. mensagem. E aí é isso, né? Você está falando de algo publicamente, você vai ser bombardeado de novo, crime e pode ter É isso. consequências com relação a isso, né? Uma coisa que não tem nos outros países e que tem no Brasil, a gente teve uma decisão do STF, do STJ, desculpa, nos últimos dias, que é o direito, no ano passado, para ser mais exato, que é o direito de ser esquecido. A gente, em outros Nossa. países, você fala, eu não quero que o Google cite meu nome. Então, você faz um formulário, pede para o Google, ele é obrigado a excluir. Aqui não. Aqui ele só é obrigado a excluir se for alguma coisa que estejam cometendo uma fraude, um crime contra você. Fora isso, se eu pratiquei alguma coisa ruim, o Google ou qualquer outra rede social, só dando o Google de exemplo, ele não é obrigado a te excluir. Então, teve essa decisão no STJ, ou seja, você não tem o direito de ser Sobre. esquecido. Então, aquilo que você falou, que é isso que a gente está falando, aquilo que você falou lá atrás, vai ficar contra você para o resto da sua vida. Então, preocupe-se com o que você faz. Antigamente é o que você falou. Antigamente a gente falava, a gente brigava falava alguma besteira, fazia uma piada Sem sem graça. graça, tal. Aquilo acabava. Agora não, tá lá, olha, a ex-presidente falou tal coisa e E aquilo já lá, era. aquela história do estocavento, nunca mais vai apagar, nem que ela queira, porque aqui a nossa lei É permite, diferente. é diferente. Gente, isso é muito importante, né? Eu não sabia disso. Então, quer dizer, não basta sair falando, né? Pense no que você vai falar, mas pior, É, pense no que você vai escrever, porque vai ficar isso. registrado. Nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. A gente está aqui entrando na reta final, e eu uso, uma das redes que eu uso muito é o LinkedIn, justamente por uma questão profissional. E, como eu falei aqui, recentemente eu tive a minha conta bloqueada. Para quem usa muito as redes, né, principalmente o LinkedIn, pensando em trabalho, pensando em empreendedorismo, pensando no seu negócio, usando o LinkedIn como uma vitrine sua como profissional, quando você Uhum. está aí no mercado de trabalho, sua como empresa, né, porque nós somos a empresa no final do dia. Que dicas para a pessoa não ter o seu LinkedIn? Né? Aqui eu estou falando especificamente do LinkedIn, porque foi o meu caso, Uhum. mas vale de repente para outras redes, para não ter o seu LinkedIn ou a sua rede bloqueada, suspensa, perdida. Mais uma vez, o recado que eu tenho para dar é encare aquilo como algo físico, né? Então, atue com retidão,
com ética, porque assim, você pode atuar de qualquer jeito, mas aí você não vai ter para quem reclamar. Quando você está dentro da ética, dentro da lei, de forma geral, né, não estou falando de ler as pequenas letras mais, agora eu estou falando mesmo de você, ser ético. Você tem para quem reclamar. O juiz vai entender, ou a juíza vai entender que você foi ético, então ela vai te devolver a oportunidade de continuar naquela rede social. Então, é isso que eu falo. Seja ético e atue com retidão. Nada mais vai te proteger a não ser isso. E aí, como tudo está registrado, estará lá registrado. E você atuou dentro da normalidade. Da normalidade, então isso. vai conseguir retomar. Isso. Bom, e para quem está começando, acho difícil, né? O pessoal que está começando a usar as redes aqui, algum conselho assim fundamental, principalmente para os jovens que nasceram nesse mundo virtual? Olha, o conselho que eu daria para os jovens é diferente do que eu fiz. Porque os jovens, eles já nasceram no mundo digital. Eles sabem como faz uma publicação, eles sabem como utilizar a ferramenta de forma integral. Para mim foi mais complicado. Então, eu contratei uma empresa de marketing especializado nisso. Pronto. Né? Então, mas assim, da mesma forma, use tudo que eu estou falando até aqui em favor disso, mas eles já sabem muito mais do que eu com 40 anos sei. Tá? Então você imagina eu acho que geralmente eu peço informação para minha enteada de 10 anos. Não, tá certo. Porque ela sabe muito mais do que o que eu posso dizer para A gente, em outros episódios, estávamos conversando aqui, a criançada já nasce assim, né? Não, é impressionante. Você impressionante. Fala, e eu acho que essa troca, né? Você falou de pegar a nova geração e aprender, e vice-versa, e a gente passar da nossa experiência do físico, né? Analógico, falar, nossa, vamos para o virtual, como é que é isso tudo? A gente tinha, da minha geração para trás, a gente tinha aquela ideia de que os mais velhos sabiam de tudo. E hoje em dia os mais novos sabem de tudo. Tem uma troca, na verdade, né? Tem uma troca, Então, acho que é bastante importante. Falando de tecnologia, falando de inteligência artificial, agora se digita lá no chat GPT, né? Vem tudo. Nossa, você vem fala, tudo. me ajuda a fazer uma apresentação? Nossa, isso. Ele vai lá e... Então, assim, gente, eu acho que é esse combinado, né? A gente fala de inclusão. Isso. E a gente está falando aqui de inclusão, acho que de idades, né? Então, a gente 50 mais aprende com os jovens, os jovens aprendem com a nossa experiência e assim a gente vai seguindo. É verdade. Bom, para a gente começar aqui o encerramento do nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma indicação de livro, uma indicação de filme, o que você gostar, para quem tá aqui nos acompanhando. Bom, a mensagem é lute pelos seus direitos. Lute, sem sombra de dúvida, eu acho que se você se sentiu lesado de alguma forma, vá atrás dos seus direitos. Tá? E assim, eu não poderia indicar outro livro a não ser o seu próprio livro. Né? Eu estou olhando para eles aqui... Eu acho... Assim, eu ganhei esse livro da empresa, o meu antigo CEO, Luiz Lourenço, de quem pessoa que eu respeito muito, ele deu para alguns para o time e foi de grande valia e não falo isso da boca para fora, eu sou super a favor. Minha mulher faz parte da minha empresa, ela me ajudou com ideias, com tudo mais, e eu acho que esse empoderamento feminino é muito importante. A minha empresa não seria o que ela é hoje se não fosse uma ideia feminina, uma ideia de inclusão, então acho essencial. Então eu queria também te parabenizar pelo que você está fazendo com as mulheres da tecnologia, principalmente, porque assim, sem elas, de verdade, eu não acredito na ideia só masculina, na ideia só do novo, só do velho. Tudo junto, misturado, não é isso? É assim que a empresa cresce, eu não acredito de outra forma. Ai, obrigada aqui. Pessoal, a gente entra aqui para o encerramento do nosso Tem Podcast. Eu queria agradecer de coração ao Dr. Guilherme pela presença. Queria agradecer por ter aceitado o convite, por vir aqui conversar comigo. E quero agradecer a Dell Partner Program pelo apoio de sempre aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que o nosso público curtiu esse bate-papo. E eu queria convidar agora o Dr. Guilherme para fazer a divulgação das suas redes. Então, fique à vontade, divulgue aí à vontade como é que o pessoal pode te achar.
quiser saber um pouco mais do meu trabalho, toda minha trajetória está no meu site, www.advfleury.com.br ou no Instagram, @fleuriadv. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada e continuem acompanhando o nosso Tem Podcast em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. E por lá que vocês podem conferir tudo que nós preparamos de primeira mão. Então, nos sigam e aproveitam para compartilhar com seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio.